Dia, segunda-feira, mais um Pílulas do Despertar, nosso boost de informação de qualidade, segunda, quarta e sexta, 15 minutinhos pra gente fazer um dia maravilhoso, excelente. Bom dia, Cris. Vamos falar hoje, bom dia, Érica, sobre um tema que realmente é algo que as pessoas ficam um pouco apreensivas às vezes, né? A gente vai falar de morte e despertar, entender um pouco sobre este momento de um ciclo, né? Então tem muitas coisas para falar sobre isso, porque existem formas de se olhar para isso. Então a gente vai falar hoje sobre como que a gente está aí realmente enxergando e trazendo essa perspectiva da morte, né, na nossa condição humana, o despertar nisso e como que a gente, então, passa a olhar para tudo isso. Então, vamos começar, porque temos 15 minutinhos, mas suficiente para dar esse boost de informação de qualidade. Quando a gente está falando de morte, na nossa perspectiva ainda, coloco assim, né, humana, a gente pode dizer que se relaciona a algo que chega a seu fim e não retorna, né? Não retorna ali para a nossa vivência, para o nosso momento, bom dia, Carla, para a nossa materialidade naquele momento. Então, em tese, a gente define a morte aí até esse momento dessa forma. Bom, e aí, o que acontece? Quando a gente define isso, né? Então, chegou-se num ponto que terminou e não consigo acessar mais, não retorna da mesma forma, a gente define isso aí como morte. Só que se realmente, né, então vamos olhar profundamente nesse conceito, nessa perspectiva, realmente, independente, né, desse movimento, bom dia, Alex, não vai ter esse retorno da mesma forma. Mesmo quando estava ativada a roda de Sansara, né? Tem pessoas que estão falando que não acabou nada, e tem outras que falam, já acabou em 2012. E tinha esse movimento de retorno, o retorno nunca era igual, né? Nunca era o mesmo. Mesmo que coisas que você tinha definido que precisava ainda fazer, organizar, revisar, você não voltava da mesma forma, não voltava a mesma pessoa. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, primeira coisa que tem que ficar claro é que realmente o ciclo, ele tem um fim e depois um recomeço que é diferente deste fim, porque a forma ela é diferente, né? Você tem informações que são diferentes, por mais que a distorção seja pequena. E você vivencia de forma diferente, né? Você vem materializado, manifestado de forma diferente, se a gente for pensar nisso. Então, realmente, nessa perspectiva, você tem um fim de ciclo, e recomeça outra coisa. Porque é aí que está o ponto, né? O que na nossa condição humana a gente precisa cuidar para o processo. E Luciana, bom dia. A gente precisa cuidar para o processo do despertar quais emoções eu quero ativar no fim dos ciclos. Aí que está o nosso trabalho. Porque eu não tenho controle sobre o ciclo das coisas do outro. A gente já falou isso aqui em relação à lei do ritmo. Já falamos isso aqui. Então, eu não tenho controle sobre, por exemplo, as estações da natureza. Eu não tenho controle sobre a hora que o outro vai morrer. Vou colocar dessa forma. Mas eu tenho, e aí não é o controle que eu gosto de falar, né? Mas eu tenho gestão sobre as emoções que eu vou ativar diante desses movimentos cíclicos. E por que eu estou trazendo isso daqui hoje? Quando a gente fala do despertar, quando a gente está nesse trabalho do nosso despertar, do nosso amadurecimento enquanto ser espiritual, energético, nós entendemos que sim, existem os ciclos, e que a nossa energia,
né? Até o momento, até o conhecimento que a gente tem, das informações que a gente tem, a nossa energia vivente, ela é infinita, ou seja, eu termino um ciclo aqui, mas ele se inicia de outra forma, em outra manifestação, em outro local, que seja. Estou falando agora, né, dos indivíduos, independente, qualquer manifestação energética vivente. Então, se a gente, no despertar, entende, compreende esse movimento cíclico, e isso vem a consciência, aí que está o movimento despertar, trazer este movimento cíclico à consciência, eu consigo, quando eu trago isso à consciência, também trazer as emoções. Mas o que acontece? Criou-se uma cultura. É claro que essa cultura foi uma cultura construída com base na condição humana, né? Não estou julgando a cultura aqui, até porque vocês sabem como que eu trago as coisas aqui, né? Não tem certo, não tem errado, são pontos, perspectivas, pontos de vista. Então, nós, quando se chega o ciclo final de um ser humano, né? Ou até mesmo de um ser animal, muito próximo a nós, que seja, a gente ativa emoções de baixa vibração, entendendo que aquilo é algo ruim. Por quê? Porque, por conta dos nossos entrelaçamentos, do nosso emaranhamento quântico, a gente, o fim do ciclo daquele outro ser afeta o meu movimento, afeta a minha dinâmica, afeta o meu dia a dia, vai gerar mudança para mim também. Em relação a várias coisas, em relação aos sentimentos que eu tenho, em relação às rotinas que eu tenho. Então, a gente ativa essas frequências de baixa vibração como uma forma, às vezes, de exteriorizar E aí cada um vai trazer, né, gente? Mas pode ser uma frustração de que eu não queria mudar nada agora. E a mudança está acontecendo. E o despertar, ele vem nos clarear isso também, nos trazer a consciência de que tudo está em movimento. Primeira lei universal, né? Tudo vibra, tudo está em movimento. Então, a gente precisa, enquanto trabalho do despertar, cada dia mais, cada vez mais, e tomando a consciência, bom dia, Henrique, e tomando a consciência desses ciclos. A gente precisa ir tomando a consciência do movimento constante. O que acontece? Enquanto movimento constante, a gente não deve buscar estabilidade, a gente deve buscar equilíbrio. O equilíbrio, ele é o quê? Uma busca de ponto ótimo do balanço da coisa. Então, a gente precisa entender que o nosso movimento deve ser em busca de equilíbrio e não de estabilidade, que estabilidade é algo parado, estático, né? Então, não é isso, a gente quer um equilíbrio. Por quê? Porque o movimento é constante e a morte faz parte do movimento constante. E como que a gente lida com esse movimento constante? É um trabalho de nós escolhermos essas emoções. Então, sim, vai gerar mudança? Vai. Bom dia, Laura. Vai gerar movimento quando tiver o fim do ciclo de alguma pessoa, de alguma coisa, de alguém, de algum ser que seja, que está emaranhado na nossa rotina, no nosso dia a dia, vai gerar mudança. Assim como vai gerar mudança você mudar de emprego, vai gerar mudança o dia que você decidir cortar o cabelo, vai gerar mudança o dia que é um ciclo. E fora a mudança de forma mais ampliada, que ela vai acontecendo, né? O planeta enquanto ser vivente está movimentando a sua energia, está tendo mudança. E nós, enquanto humanos aqui, estamos vivenciando de alguma forma isso e temos que definir para que caminho queremos seguir. Tudo na consciência. Então, gente,
A questão da morte e o despertar é algo que acontece como fim do ciclo. Se a gente for pensar, né, nesse fim que não tem retorno, eu entendo isso dentro do despertar da seguinte forma: sim, findou algo que não tem retorno, porque o que vai continuar é diferente do que terminou, né? É diferente em que sentido? Tem novos conhecimentos, vai se manifestar de outra forma, então vai ter novas vivências, vai vivenciar novas vibrações, novas frequências. Mesmo que a gente aqui ainda não consiga ter contato direto. Algumas pessoas, né, a maioria não tem contato direto com esse movimento. Por isso que sempre fala, não tenha medo da morte e tudo mais. É um ciclo, faz parte dos ciclos e vai continuar acontecendo, que é uma lei universal do ritmo. Agora, tem também um outro olhar da morte, que é o que a gente viu lá no estudo da lei do Uno, que faz parte dessa questão cíclica também, tá? Mas eu vou trazer porque ela é fundamental no despertar. O primeiro movimento para limpar um canal de comunicação, conforme a consciência Ra traz pra gente, é o movimento de matar o corpo, para que a gente se aprofunde e acesse cada vez mais a essência, a nossa essência. E aí, né, para os nossos termos aqui, o nosso mental. E depois, isso aí, gente, é um movimento tal, no estudo, quem está fazendo o nosso estudo da Lei do Uno vai lembrar. Quem quiser entrar, fica à vontade pelo nosso grupo lá da comunidade. Só pedir para entrar no estudo ao vivo, e eu estou colocando algumas gravações das aulas lá no YouTube também. Então, isso eles estavam explicando como que é o processo de iniciação na pirâmide. E o primeiro movimento é matar o corpo, no sentido de que, olha, a gente começa de dentro. A gente começa da energia essencial. Sabe por quê? Porque o que está fora da energia essencial é uma manifestação da energia essencial. Então, primeiro eu tenho que potencializar essa energia essencial. Eu tenho que matar esse externo para nascer e florescer, iluminar e potencializar o interno, para que então o externo se manifeste da forma que o interno direcionar. Então aí tem um ciclo de morte também. Aqui nesse momento a gente vai vivenciar, né, ciclos. A gente já vivencia diariamente, gente, né? A gente sabe, a gente vivencia ciclos de morte cotidianamente. E como que nós vamos significar isso? Eu já falei aqui, nenhuma situação ela vem com emoção. Quem coloca a emoção é a gente. Lívia, mas eu vou ser julgada porque alguém vai morrer e eu não vou chorar. Alguém vai morrer e eu não vou... Se a gente ainda está preocupado com o julgamento externo, com o olhar externo sobre o que faz sentido para nós, vamos precisar trabalhar isso antes, para o caminho do despertar. E é um movimento de mudança. É um movimento de mudança. Então aqui, né, a gente está quase... chego no momento aqui de passar os exercícios para vocês. O que eu sugiro, né, de atividade, então, para a gente trabalhar isso? Primeiro, diante dos ciclos de morte que eu vivencio, como eu me sinto? Quais emoções eu trago, eu ativo? E aí entender por que eu ativo essas emoções? Por que eu ativo esses sentimentos? O que eu entendo desses ciclos de morte? Então você vai investigar tudo isso em você e vai começar a ressignificar, se você quiser avançar no seu processo de despertar. E isso precisa ser em relação a toda e qualquer coisa, pessoa, ser que te rodeie. Talvez você deva fazer isso com várias camadas. E então, o que aconteceria comigo se acontecesse... Ai, Lívia, mas eu não gosto de pensar nisso. Gente,
O processo de despertar é um processo de retreino, a gente já falou aqui. Da gente precisa se retreinar. Então, eu preciso me investigar, eu preciso me observar, eu preciso fazer um estudo científico de mim com mim mesma. Eu tenho que ir lá no fundo, eu preciso ir lá, para me conectar comigo mesmo cada vez mais. É um exercício. E se incomoda, aí está um ponto para trabalhar também. Tá certo? Bom, gratidão a quem pôde estar ao vivo aqui comigo. Que a gente faça uma excelente segunda-feira e uma excelente semana. E namastê. A energia divina que habita em mim, saúde a energia divina que habita em você. Até mais.